A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Esta é a segunda aula de escatologia. Na primeira aula de escatologia, você aprendeu o porquê dessa confusão escatológica que existe. Os erros de interpretação, os erros de hermenêutica, a criação das 4 escolas, que foi o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional. Você ficou por dentro das crenças e das visões dessas escolas. Então, hoje nessa aula, eu vou começar a falar sobre as dispensações. O que são as dispensações? As dispensações é um período de tempo em que algo predominou na Terra. Existem as dispensações na visão teológica humana, seria essas dispensações girando em torno da pessoa do homem. Existem as dispensações girando em torno da pessoa de Cristo, ou seja, então essas dispensações girando em torno da pessoa de Cristo, ela é chamada de teologia de Paulo. E essas dispensações girando em torno do homem é chamado de teologia moderna. Vamos nomear dessa maneira. O que é a teologia de Paulo? A teologia de Paulo, ela vai nos revelar e vai nos mostrar 3 dispensações. A primeira dispensação está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 9. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: e trazer ao conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério. Então, Efésios 3, 9, anote aí na sua casa, dispensação do mistério. A segunda dispensação da teologia de Paulo está em Efésios capítulo 3, versículo 2, que diz assim: se é que tendes ouvido acerca da dispensação da graça. Então você tem a dispensação do mistério, a dispensação da graça, e a próxima dispensação ensinada pelo apóstolo Paulo está em Efésios capítulo 1, versículo de número 10, que fala assim, de convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Paulo, na sua teologia, vai falar de 3 dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a diferença da teologia de Paulo para a teologia moderna? É que a teologia de Paulo, essas dispensações vão girar em torno da pessoa de Cristo. Então a dispensação do mistério, ela começou desde antes da fundação do mundo e veio até a encarnação do Verbo, que foi quando Jesus Cristo nasceu. Essa dispensação do mistério, ela recebe esse nome por quê? Porque em João capítulo 1, versículo 18, a Bíblia vai falar que Jesus Cristo ele era o Verbo escondido no seio do Pai. Então ele era um mistério. Ninguém conhecia a pessoa de Jesus. Tem muita gente que fala que Satanás conhecia Jesus, que Satanás viu Jesus, mas ninguém, e eu te provo na Bíblia que ninguém conhecia Jesus até a sua revelação. O próprio versículo 9 do capítulo 3 diz isso. Efésios capítulo 3, versículo 9, versículo 10, fala assim, e trazer ao conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus que tudo criou, todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e as potestades, aqui está falando do reino das trevas, nas regiões celestiais, está falando do reino das trevas, esse versículo 10, se você traçar um paralelo desse versículo 10 do capítulo 3 com o versículo 6 com o versículo 12 do capítulo 6, você vai ver que ele está falando do reino das trevas aqui. Então ele está falando, para que agora os principados e as potestades nas regiões celestiais, através da igreja, conheçam a multiforme sabedoria de Deus. Versículo 11.
de acordo com o propósito pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Paulo está falando assim que Jesus era um mistério escondido no seio do Pai e ninguém conhecia Jesus. Aí o evangelista João, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, que Jesus era o Verbo que estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Presta atenção que o texto de João fala assim, ó, ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Se você trocar essa palavra princípio e colocar a palavra no original, a palavra princípio no original é Gênesis. Então a tradução fica assim, ó, que Jesus Cristo era o Verbo que estava no Gênesis com Deus. Ou seja, toda a ação criadora se deu através do Verbo. O ancião de dias falava, o Verbo saía de dentro dele e agia. É por isso que João fala assim, que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Verbo, a ação de Deus era o Cristo, só que ele estava escondido no seio do Pai. Então essa era a dispensação do mistério, onde ninguém conhecia o Cristo. Aí Deus, o próprio Deus, vai profetizar acerca do Cristo. Primeira profecia bíblica, Gênesis 3,15, o próprio Deus profetiza, ele fala assim, ó, da semente da mulher haverá um que ferirá a cabeça da serpente. O texto fala ferirá, o texto não diz esmagará, o texto diz ferirá. Ferir é mais importante do que esmagar. E depois dessa profecia lançada, o tempo foi passando e essa profecia tinha que se cumprir. E Satanás sempre perseguiu o povo, sempre perseguiu essa semente. E quando Satanás esteve com o próprio Cristo, outra prova que eu vou te dar para você, que Satanás não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Quando Satanás esteve com o próprio Cristo, ele demonstrou dúvida. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, o que ele disse? Ele disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí, e ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Depois ele fala assim, se tu és o Filho de Deus, faz com que a pedra vire pão. Quando Pilatos vai interrogar Jesus, ele fala assim, és tu o rei dos judeus? Ou seja, em todo o tempo eles questionam Jesus, é você mesmo que é o Cristo? Então, existia uma dúvida na cabeça dos principados e das potestades. E essa dúvida era acerca da divindade de Jesus. Por que existia essa dúvida? Porque Jesus era o Verbo que estava escondido no seio do Pai, na dispensação do mistério. É por isso que Paulo chama essa dispensação de dispensação do mistério. Logo depois, quando o Verbo é encarnado, começa a dispensação da graça. Essa dispensação da graça é a dispensação em que a igreja está na terra. Por quê? Porque Cristo, ele dá início à igreja nasce no Calvário, e só depois do arrebatamento da igreja que vai acabar essa dispensação. Então essa dispensação, ela diz respeito ao tempo da igreja na terra. Essa é a dispensação da graça. Efésios capítulo 3, versículo 2. E a dispensação da plenitude dos tempos, segundo Paulo, começa depois da saída da igreja da terra, no início da grande tribulação, e vai daí em diante. Então essa é a teologia de Paulo. A teologia de Paulo é dividida em dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. E essas dispensações giram em torno de Jesus. A teologia moderna aplica isso de forma diferente. Como? A teologia moderna, ela gira essas dispensações em torno do homem. Então você vai ter a dispensação da inocência. A dispensação da inocência é a dispensação da aliança com Deus no Éden. É quando o homem estava no Éden, antes do homem comer o fruto. Então essa dispensação vem da criação do mundo até Gênesis 3. Por quê? Porque em Gênesis 3 o homem vai pecar. E vai começar uma nova dispensação, chamada dispensação da consciência. O homem comeu do fruto da sabedoria, do fruto da ciência, então adquiriu consciência. Então começa aqui uma nova dispensação. Então vem inocência,
consciência. Em Gênesis 8, começa a dispensação do governo humano, que ela girou nos dias de Noé, onde o próprio homem se governava. Depois vem a dispensação patriarcal, Gênesis capítulo 12, que começou em Abraão, Isaac, Jacó, e foi até o povo ser levado para o Egito e até Moisés, porque em Moisés começa a dispensação da lei. Então você tem inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Então a lei começou em Moisés e foi até a encarnação do Verbo, que é Cristo. E aqui começou a dispensação da graça, que é quando Cristo nasceu, veio efetuar a obra da redenção, morreu, inaugurou a igreja, veio o Espírito Santo, e essa dispensação da graça, ela vai terminar no início da grande tribulação. O que vai dividir a dispensação da graça com a dispensação da grande tribulação? O que vai dividir isso é o arrebatamento da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, presta atenção que isso aqui não é a segunda vinda de Cristo. Isso aqui é arrebatamento da igreja. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, dar-se-á início à grande tribulação. Essa grande tribulação vai durar 7 anos. Então, dentro dessa grande tribulação vai acontecer o quê? 7 taças, 7 trombetas, tudo dentro dessa dispensação. Quando vai terminar a dispensação da grande tribulação? Ela vai durar 7 anos e no final dela vai acabar com uma grande batalha chamada Batalha do Armagedon no Vale do Meguido, quando todas as nações do mundo, os blocos de nações vão se levantar contra Israel, e Israel e os descendentes de Abraão vão guerrear contra essas nações no Vale do Meguido. Então, vai começar a dispensação, aqui vai começar a dispensação do milênio. Por quê? Porque Cristo vai batalhar, a Batalha do Armagedon, Satanás vai ser preso, Apocalipse capítulo 20, vai ser preso por Miguel, vai ser instituído o trono de Cristo na terra e vai começar a dispensação do milênio. Vai durar 1000 anos, são 1000 anos sabáticos, em que a terra não foi respeitada. E no final do milênio, Satanás vai ser solto, vai seduzir as nações e vai haver outra grande batalha, chamada Batalha de Gog e Magog. Então presta atenção, porque o povo faz uma confusão grande nisso aqui. Eu ouvi pastores pregar, eu ouvi pregadores dizer que a igreja vai ser julgada no juízo do trono branco. Está errado. Por quê? Porque quando aconteceu o arrebatamento da igreja, vai ter um julgamento para a igreja aqui chamado Tribunal de Cristo, onde nossas obras vão passar pelo fogo e nós vamos receber galardão por aquilo que nós fizemos para Deus. Então esse é o Tribunal de Cristo. Depois nós vamos participar das bodas do Cordeiro, nós vamos se preparar para a Batalha do Armagedon, e a igreja vai vir com Cristo para batalhar a Batalha do Armagedon, e vai acontecer o final da grande tribulação e o começo do milênio. Aí vai acontecer o milênio, 1000 anos sabáticos, e a batalha de Gog e Magog, quando todas as nações do mundo vão se levantar contra Cristo, quando várias pessoas vão se levantar, vai ser seduzida por Satanás, vai se levantar contra Cristo, e vai descer fogo do céu e vai fulminar esse povo todo. Aí vai acontecer um julgamento, Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 5, chamado o julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, onde os ímpios que morreram em todos os tempos vão ressuscitar e vão ser condenados. Qual que é a diferença hoje? A diferença é que a pessoa que morre hoje, a alma dela, que a pessoa que morre sem Cristo, hoje a alma dela é levada para o Hades, fica ardendo em chama, a alma. Quando eu for gravar a aula de regiões inferiores, você vai aprender sobre isso. A alma dela fica ardendo em chamas, a alma. E depois do trono branco, o corpo vai ressuscitar, vai se juntar à alma. E o corpo
e a alma vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Então, pense bem na sua salvação. Trabalhe a sua salvação. Se esforce para ser um servo de Deus, para que você não tenha que ser julgado nesse juízo, para que você não tenha que sofrer a vida inteira. Então, essa foi a nossa aula sobre as dispensações. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu quero convidar você, compartilhe essas aulas. Irmão, curso de escatologia é caro. Você está tendo de graça. Então compartilhe, ajude a divulgar isso. Tem muitas pessoas que querem e não podem. Ajude a divulgar isso. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, comente nossos vídeos. Nos ajude a divulgar essa obra que nós estamos fazendo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.